A questão 7 é bem interessante bater esse ponto, porque a banca gosta bastante de trabalhar isso. Então, há alguns concursos, parece assim, que é o mesmo professor que monta, sabe? Que trabalha muito a questão do objetivismo e subjetivismo. Objetivismo e subjetivismo. Só que a parte de... o ponto de vista objetivo, a gente tem que ter alguns detalhes, algumas situações que a gente tem que observar. O que é ser objetivo, Terror? É ser direto ao ponto. Essa é uma parte objetiva que a gente vê muito na redação oficial. Então, quando eu torno um texto objetivo, eu não faço muito rodeio. Eu vou direto ao ponto. Essa é uma parte, né, de ser mais objetivo, o texto ser mais objetivo. Então, não fica enrolando, não, seja objetivo. Pronto. Eu quero bater direto ao ponto. Pronto. Um outro ponto do objetivismo é o quê? Em contrapartida ao subjetivismo, sem caráter pessoal. Beleza? Então, eu tento ser mais racional possível e impessoal possível. Então, por quê? Tem a contrapartida entre ser objetivo e ser subjetivo. Então, na realidade, eu tenho duas linhas de pensamento nessa questão aqui. Uma das características marcantes de um texto informativo é a sua objetividade. O texto é informativo, então está mais no campo de você evitar a pessoalidade, para você manter efetivamente a credibilidade, né? Já que o texto é informativo, se deve evitar, então, essa pessoalidade. Mas, só para você observar aqui, a gente pode então encarar a objetividade em dois pontos, tá? Para a gente ser direto ao ponto e a gente evitar subjetivismo. Esses dois pontos aí. Assinale a alternativa a opção em que a segunda estruturação da frase é a mais objetiva que a primeira. Então vamos lá. Letra A. Foi decidido que essa lei seria emendada. Aí, olha a próxima. Nós decidimos. Opa, subjetivismo aí, né? Nós, o produtor do texto, né, da informação, ele se coloca nessa posição. Então, nós aí, opa, subjetivismo, correto? Beleza. Então, essa daqui, ela é mais objetiva, tá? A primeira é mais objetiva, a segunda não. Letra B. O conserto do carro custou caro. Consertou-se o carro, o que custou caro? Bom, na linha de objetividade, se você for só para o campo de evitar o subjetivismo, nenhum nem outro foi subjetivo, tudo bem? Mas, como a gente fala de ser direto ao ponto, se uma oração, você percebeu que ela foi aqui, ó, uma oração absoluta, olha só, o conserto do carro custou caro, ela foi direta, objetiva. Consertou-se o carro, o que custou caro, você acabou colocando mais elementos necessários. Se você já pode colocar tudo numa só oração, vai dividir em duas para quê? Não haveria necessidade. Então você não foi direto ao ponto. Mas, se você só foi pelo campo do subjetivismo, né, para evitar o subjetivismo e tudo mais, você vai observar que ambos apresentam objetivismo e não subjetivismo. Tudo bem? Mas além, você observar na ideia de se evitar contornos e ir direto ao ponto, você vai notar que esse daqui ele acabou prejudicando, ok? Então aqui foi mais objetivo neste campo aqui para evitar contornos. Tranquilo. Continuando. O autor do livro concedeu ontem uma entrevista. Aquele que escreveu o livro concedeu uma entrevista ontem. Então, Terror, aqui, no campo do subjetivismo, tem subjetivismo aí? Cara, não tem subjetivismo aí. Nenhum e nem outro. Ok. Então, neste campo, nessa perspectiva de se evitar subjetivismo, pessoalidade, ambos apresentam objetividade. Ok. Só que eu vou observar o seguinte também. Veja que a gente vai evitar contornos, ir direto ao ponto. Veja que esse daqui falou o autor do livro. Em vez de falar autor, ele então fez uma perífrase. Aquele que escreveu. Não, olha só. Aquele que escreveu o livro. Então, veja que ele não foi direto ao ponto. Ele acabou fazendo contorcionismo, beleza? Então deve se evitar. Se você só observou objetividade no campo de subjetivismo e objetividade, já notou que ambos são objetivos, mas o que a gente vai perceber no outro é que a gente deve ser mais direto ao ponto, ok? Então o primeiro foi mais direto ao ponto. Letra D. Nossa empresa só considerará os resultados dos candidatos detentores de um diploma universitário. Ok, esse já é subjetivo, ok? Tranquilo. Só serão considerados os recursos candidatos detentores de um diploma universitário. Opa, então aqui nós não temos nada subjetivo. Então esse daqui está mais objetivo. Gostei, pode ser esse. Vamos à alternativa E.
3 encomendas foram despachadas ontem, nosso serviço de encomendas despachou 3 ontem. Nosso subjetivismo, está vendo só? Por isso, nós observamos que a alternativa D de dado é a correta. Beleza? Então, o que eu quis mostrar para você é que a objetividade, tá? A objetividade, ela tem uma relação muito direta também com a concisão, para você evitar contornos e ir direto ao ponto. Seja objetivo, vá direto ao ponto, beleza? Então tem 2 vertentes e eu busquei para você nessas 2 aí. Então sempre, sempre, sempre. Vai marcar a questão que pede objetividade? Observe pelos esses 2 pontos aí. Primeiro, a oposição objetivo-subjetivo. E depois, poxa, encontrou a mesma 2 ou 3 alternativas, vá para o outro campo de ser direto ao ponto.